Seja bem-vindo e bem-vinda ao canal do Palermo, hoje trazendo mais uma entrevista. A gente vai falar de saúde, vamos falar também um pouco de comunicação, conhecendo um pouquinho do trabalho da Andrea Marques, que vem fazendo sucesso aí nas redes sociais, dando dicas de menopausa, falando sobre menopausa, dicas de saúde, e também mostrando um pouco da sua vida. Tudo bom, Andrea? Seja bem-vinda aqui no nosso canal. Tudo bem, é um enorme prazer. Muito obrigada pelo convite e pela oportunidade, porque eu costumo dizer que conhecimento é uma grande ferramenta, né? E quando a gente tem a oportunidade de levar conhecimento para as pessoas, isso é muito legal. Exatamente. Quando que começou essa história aí nas redes sociais de divulgar dicas de saúde, falando de autoestima, transformação de hábitos? Você também é health coach, é mentora, é palestrante? Isso mesmo. Na realidade, eu sempre as pessoas me pediam dicas, queriam que eu falasse, André, o que que você come, o que que você faz, como você treina, esse tipo de coisa. E aí, durante a pandemia, né, uma vizinha minha falou para mim, por que que você não faz isso de uma forma mais, né, profissional, mais dedicada? A princípio, eu relutei um pouco, eu não queria muito, achei que não ia dar certo. Mas aí depois ela tornou falar nisso e como estávamos todos trancafiados em casa, né? Que até era o momento mais difícil dos criadores de conteúdo criarem conteúdo, e foi aí que eu comecei. Então, eu comecei a mostrar minha rotina, porque eu não parei durante a pandemia de me exercitar. Eu subia e descia as escadas do meu prédio, eu arrastei a mesa da sala e fazia aula online com a minha personal, e isso me ajudou muito, tanto na parte física quanto na mental também, para poder Hum. passar por aquela fase que foi tão difícil para todo mundo, né? Sim. Quais que foram os maiores desafios no início desta jornada? Olha, os maiores desafios, quando a pessoa entra para esse mundo digital, né, um dos maiores desafios é a constância, você estar lá todos os dias, sempre. Mas isso para mim é um prazer, porque eu gosto muito. Ah, eu acho que realmente aprender, falar com as pessoas e conseguir atravessar a tela e transmitir de verdade uma informação, fazer uma conexão, sabe? Porque a conexão verdadeira mesmo a gente faz pessoalmente. Então, pelas telas é um pouco mais difícil, mas aos poucos, conhecendo o meu público, descobrindo realmente sobre o que eu queria falar, para quem, então, acabou se tornando uma coisa muito natural para mim. Sim. Agora eu percebo, até por experiência dentro da família, você trata aí também de autoestima, fala de questões relativas à menopausa, o quanto isso acaba afetando a autoestima feminina. E nós, como homens, se não tivermos uma visão maior, né, não tivermos aí uma visão mais global, isso acaba até atrapalhando, por exemplo, alguns relacionamentos. Com Essa certeza. questão de você lidar com esse tema é fruto da sua experiência também? Olha, realmente, eu entrei na menopausa precoce aos 43 anos, então eu estou com 53, há uma década já convivendo com ela. Apesar de ser um tema que as pessoas têm falado muito ultimamente, ainda bem, ainda é tabu, e de ouvir relatos de pessoas conhecidas, de amigas minhas. Então, assim, não existe classe social para isso. Primeiro que a menopausa vai chegar para absolutamente todas as mulheres, todas. Isso é um sinal bom, sinal que você está viva, né? Está dando tudo certo aí na sua caminhada. Mas é um tema realmente muito tabu. A mulher, ela fica completamente diferente, tem coisas que ela não consegue fazer diferente, precisa ter o entendimento do parceiro. O importante é a gente se comunicar, falar para o companheiro o que está acontecendo, o que a gente está sentindo. E eu ouvi de uma amiga minha, ela falou, Andréa, quando eu entrei na menopausa, eu fiquei com vergonha de falar para o meu marido. E esse tipo de relato me deixa chocada, porque a gente divide a vida com uma pessoa, a princípio você
deveria ter muita intimidade, mas ela teve vergonha por quê? Porque é como se a menopausa diminuísse a mulher, acabasse o valor dela. É uma sentença, olha, você não pode mais procriar. Legal, a minha parte já está feita, então é uma nova fase. Eu costumo dizer que não é o fim, que é um chamado da vida para a gente se reconhecer novamente, sabe? Então, falar para o companheiro é fundamental. Sim. Agora, quais os principais mitos que você percebe que muitas pessoas ainda têm em relação a isso e você vai trabalhando lá no seu canal, desconstruindo isso? Uma das coisas é achar que só o único sintoma da menopausa é fogacho, os calorões. Se a pessoa tem calorões, né? Sim, faz parte. Tem mulher que não tem e acha que não está. Isso não é verdadeiro. Existem mais de 70 sintomas que podem afetar a mulher. O outro mito é achar que reposição hormonal faz mal. E isso não é verdade, tem sido desmistificado por vários médicos, porque isso veio de lá de trás, num estudo que foi feito muito tempo atrás, um número pequeno de mulheres, mulheres mais velhas, mulheres que não faziam uso da reposição, e existe uma janela de oportunidade. Então, se você não faz a sua reposição, não inicia naquele período, se passa muito tempo, ela já não é nem tão benéfica. Por isso a gente precisa ouvir os sinais do nosso corpo. Então, isso é um mito. Tem mulheres que acham que não vão entrar, é um outro mito. E achar que vai passar, não vai passar. Você vai ter que conviver com ela, mas existem profissionais que estão dispostos a acolher essa mulher e dar para ela tudo o que a medicina tem e pode dar. E a gente precisa fazer uso disso. Sim. Agora, Andréia, como é que você faz o seu gerenciamento nas suas redes sociais? É você mesmo que faz esse gerenciamento? Hoje você tem uma equipe? Como é que você trabalha essa questão? Porque é muita gente acessando, mandando pergunta, provavelmente, muitos dados para serem analisados. Como é que você faz esse gerenciamento? No início, lá atrás, quando eu comecei, já tem 5 anos, eu mesma, acho que tem 5 anos a pandemia, né? Isso. Acho que é. Eu mesma fazia tudo sozinha e durante muito tempo foi assim, né? E com o tempo as demandas começam a aumentar. Então hoje eu tenho uma equipe de social media que cuida das minhas mídias, dos vídeos. Agora, as respostas no direct, eu faço questão de eu mesma responder um a um e eu não deixo ninguém sem resposta. Ninguém. Que bacana. Aproveita e deixa aí o seu Instagram, suas redes sociais. Claro, é Andrea, sem o I, Andrea P. Martes, como planeta Marte no plural. Boa. E como cultivar o autocuidado, que seja de forma leve, sem culpa? Muita gente fica, putz, eu preciso me exercitar, eu preciso estar fazendo alguma coisa, aí entra numa neura em que ela se sente quase obrigada a fazer aquilo, mas não sente prazer. Principalmente as mulheres, que é o teu público, podem trabalhar isso, mas com leveza, com tranquilidade. Em primeiro lugar, quando a gente entende todos os benefícios que a atividade física pode nos trazer, eu acho que o olhar já muda, já deixa de ser uma coisa como se fosse uma obrigação, né? E as mulheres, durante a nossa cultura, né, é como se a gente tivesse que se sentir culpada por estar tirando um momento para se cuidar. E isso não é verdade, isso é amor próprio, é autocuidado. A gente precisa estar bem em primeiro lugar, até para cuidar dos outros, né? Então a gente precisa tirar isso. A mulher ela precisa entender que ela tem que estar no topo da lista da vida dela e que isso é saudável. E o movimento é vida. Eu costumo falar, gente, tem pessoas que falam para mim, eu falo, façam musculação. Ah, eu não gosto de musculação. Começa a gostar. Por quê? Porque a musculação é que vai nos ajudar no nosso envelhecimento, para a gente ter força nas pernas, ter potência, para evitar osteoporose, osteoartrite, que com a queda hormonal afeta muito as mulheres também. Então, a gente precisa da atividade física, do movimento, se a gente quer viver bem, sem depender de ninguém. Eu acho que esse já é o maior incentivo de todos.
Verdade. Você também é palestrante. Como é que você vem trabalhando esse lado palestrante? Onde é que você está palestrando? Os temas são os mesmos das redes sociais? Normalmente as pessoas me procuram para falar sobre os hábitos de vida saudáveis, né, meu estilo de vida, as coisas todas os pilares da vida saudável e a menopausa também, né, basicamente sobre isso. Agora, eu fui me preparar, fui para uma escola de oratória, posso falar o nome? Claro, Fui para a pode falar. Evolive, e eu fiz lá algumas aulas direcionadas para o que eu queria, porque eu tinha uma palestra em vista e eu fui me aprimorar, porque a gente sempre pode melhorar, né? Nunca sabemos tudo. E eu gostei muito, me ajudou demais. Então, as pessoas que têm dificuldade de comunicação, eu aconselho que procure, né? Assim, um vai indicando o outro, né? Você vai, faz uma palestra num lugar, participa de um talk em outro, uma roda de conversa, e isso vai acontecendo naturalmente, de uma maneira muito orgânica. É verdade. Eu sei que quando nós estamos com um problema, com um desafio, que a gente está dentro do túnel, às vezes é difícil enxergar o final e uma luz ali no fim do túnel. Como é que você ajuda, principalmente as mulheres, quando elas estão se sentindo inseguras? Muitas perderam o brilho, muitas estão até num processo de baixa estima e não tem uma perspectiva ali de mudança. E você, dentro da sua experiência, como é que você faz com que elas ressignifiquem essa visão e possam, a partir dali, ter mais coragem, mais energia para caminhar, mesmo com as dificuldades da menopausa? Problemas todos temos, né? Então, o que muda é a maneira que a gente enxerga e reage diante daquilo. Se tratando especificamente da menopausa, né? Realmente é uma coisa que afeta muito até a autoestima. O primeiro passo é você ouvir os sinais do seu corpo para identificar o que não está legal e ter a atitude de procurar um profissional que vai pedir os seus exames e vai alinhar com essa mulher o melhor tratamento. Uh, eu costumo dizer, não se contente com a resposta, isso é assim mesmo. Não, não é assim mesmo. A gente não pode se conformar com coisas que não são boas. Às vezes a gente acaba se conformando e achando que está tudo bem. Não está tudo bem. Nós precisamos buscar respostas alternativas que sempre existem. E eu acho também que nós temos que parar com essa coisa de competir. Existe sim amizade verdadeira entre mulheres, existe amizade depois dos 50 anos, e quando a gente troca experiências, a gente vê que aquilo não acontece só com a gente, que acontece comigo, com a vizinha, com a fulana, com a ciclana. Então isso já dá um certo alívio. Puxa, eu não estou ficando louca, isso não é só comigo, né? E realmente ter essa troca, isso ajuda muito, faz muita diferença. Andréia, quero agradecer a sua participação aqui no Já nosso canal. acabou? Nós somos escravos de Cronos, o deus do tempo. E gostaria É, que você finalizasse com uma mensagem para os nossos internautas e reforçando aí as pessoas a acessarem suas redes sociais. claro. Cuidem da sua saúde. Quem tem saúde tem tudo. Se você não tem saúde, você não tem nada. E só mais uma coisa: se você diz que não tem tempo, tempo a gente prioriza. Se você hoje não arrumar tempo para cuidar da sua saúde, lá na frente a vida vai te obrigar a parar tudo para você arrumar tempo e cuidar da sua doença. Então, não negocie o negociável. Bora espantar essa preguiça. Me acompanhe no Instagram, que eu estou todos os dias lá, dando um incentivo e inspirando as pessoas. Com certeza. Parabéns aí pelo trabalho. E você que está Obrigada. acompanhando, se você se inspirou com essa conversa, inscreva-se aqui no nosso canal, curta, compartilhe este vídeo para que mais pessoas possam ouvir essa mensagem poderosa de autoconhecimento, de autoestima e ajudando aí não só milhares de mulheres, mas relacionamentos, casais, enfim, já que é uma fase bem difícil para algumas mulheres. Gratidão, viu, André? Tudo de bom, Eu que sucesso aí. agradeço. Muita gratidão mesmo. Boa semana. Excelente semana para nós.